Roda Beyondcast. Já deu pra mim, já deu. Para me comunicar com Fire TV. Verifique a conexão. Alexa, cala a boca. É com imenso prazer que eu inicio esse Beyondcast dessa maneira completamente diferente, posso dizer? Inusitada? Talvez. Inusitada. Carismática. Sincera? Interessante. Ave Maria. São vários adjetivos que a gente pode colocar nesse Beyondcast aqui hoje. E eu sou o Johnny Zu e estou aqui mais uma vez para poder apresentar maravilhosamente no fundo do seu coração, na sua tela, no seu Smart TV, na sua Smartwatch, onde quer que você seja, principalmente se você participa de algum filme do Quentin Tarantino, aquele que fez aquele filme, sabe? Blade Runner. Pivete, eu tô entendendo nada. Ele fez Blade Runner, Pivete. Quem é, velho? O Quentin Tarantino. Tá certo. Entendeu? Salve, salve família, LKZ na área aqui, bem-vindos ao Beyondcast, deixa eu botar ordem nessa porra. No programa de hoje, galera, a gente vai trocar ideia com... Priscila Santiago, Ela é a... diretora de comunicação da BDS. Na verdade, assim... Oi, gente. Já podia me apresentar? Pode, à vontade. Você podia se apresentar. Queridos, boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que vocês estiverem assistindo isso. Ela precisa fazer a voz, tá ligado? Precisa, Você tá precisa. ligado? Ela Ela tá precisa. nervosona, eu tá tô ligado? eu tô Tudo ligado, bem, eu tô percebendo. muito em casa. Então, Dali, fala quem é tu. E ela traz a negação pra poder... Vocês vão deixar eu falar? afastar a gente. Fica à vontade. Obrigada. Então, eu sou a Priscila Santiago, estou como diretora de comunicação da BDS, mas assim, estou, né? Porque eu já fui de tudo. Já fui head da BDS Idols, BDS Creative, o que a BDS precisa, eu tô aqui fazendo. Deixa eu ver, sou formada em comunicação, estou nessa saga agora pra me formar no mestrado, né? E... Gostaram? Look Que at this pegada. girl. É, mano, fica ligado. Quem vê nem imagina as olheiras aqui escondidas pela maquiagem da dissertação. Mas é isso, gente. Vim aqui bater um papo no Beyondcast, espero que vocês gostem. Ela E aí? faltou resumir que ela é a mãe do Ed Vader, do Pare, Darth velho, Vader. o nome dele é de Vader, não é Vader. Ela é Dorameira. Dorameira. Dorameira Tocadora de violão. Fanfiqueira. Não. Isso aí a gente deixa, né? e Miguezeiro no Instagram. Afe Maria, só baratinho. Apenas. Não é maravilhoso isso? A gente tá aqui pra poder apresentar hoje, galera, trocar uma ideia com vocês e apresentar essa mulher maravilhosa que trabalha aí por trás da criação de conteúdo, da comunicação dentro da empresa. E LKZ, por favor, faça as honras. Bom, pra você que não sabem, Dona Priti Santiago, minha amiga de longa data... Eu odeio esse apelido Ah, não, com brother. todas Eu- as minhas ah, forças, inclusive- velho. deixa eu só deixar claro aqui, Brilho Doni. Skywalker. Não, fica à vontade. Ó, Não, todo mundo que tá em você casa- mesmo que institucionalizou isso pra gente. Brit nunca, jamais, Não, never. Não, Prince Skywalker. Não, Priuski. Ah, Priuski não, Skywalker, Priuski, beleza. Priuski. Ela não gosta de Então. chamar ela de Prit. Você Ah, que tá em tá. casa, não pode chamar ela de Prit. A única pessoa autorizada de chamar ela de Prit sou eu. A menos que você vá na direct dela no Instagram e chame. Aí você pode. Autorizado por quem eu não Eu. sei. Eu tô Yes, falando. this guy. Mas vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Bom, a ideia hoje do Beyondcast é a gente trocar uma ideia com Dona Pri, como o Johnny falou, sobre a área de comunicação, vocês entenderem um pouco como é que isso acontece dentro da BDS. Querendo ou não, isso é algo relativamente novo pra Priscila, nas suas devidas proporções, porque a gente já tá trabalhando há um bom tempo juntos. Ela tá trazendo conhecimento do mercado e outras experiências que ela já teve. E aí a gente vai trocar esse bate-papo com você, pra você dar a sua pequena opinião e pitaco de como é que é trabalhando, um pequenininho, né? Trabalhar, mas a mulher é braba, ela é sinistra, ela sabe muito sobre o que ela tá falando, por isso que ela tá aqui. Olha só, nós trabalhamos com os melhores, maluco. Aqui é equipe de elite, o bagulho é doido. Então, para início de conversa, eu vou até puxar aqui a Lacolita, né, seu Johnny? Ela é compacta pra quem vê, gigante pra quem conhece, entendeu? Você tá roubando aí um slogan Eu- de uma Ei, determinada marca. eu não roubei. O slogan é de quem, Johnny? É outra. De uma O marca que slogan a gente é não vai outra. dizer, né? Porque A aqui gente não é não public pode. post. Pois é. Se a marca quiser que eu faça. Pois é, inclusive eu queria que me patrocinasse essa marca. aí, tamo Continuando. junto. Vamos lá, Oi. vamos começar. Pri, Oi. você, Priscila Santiago. Quem é Priscila Santiago? Explica um pouquinho pra gente. Como é que você começou a trabalhar nessa área de comunicação? Vai, assim, tipo, você falou que é diretora, tá fazendo mestrado, se formando, a brava das bravas, mas, tipo assim, como é que isso tudo começou? Vai, a pequena Priti, que só Lindo apaixonada... fanfic. Assim, sendo bem sincera. Sério? Juro. Tá. Essa é uma história bem interessante, inclusive. Assim, eu tinha 13 anos, mais ou menos, e eu achava que eu queria fazer medicina. Padrão. Padrão, Mas né? assim, isso você, em algum momento... Desculpa interromper, mas já, Claro. né, logo de cara, mas... Você em algum momento se identificava com a área? Ou era legal e também tinha aquela pressãozinha do tipo, pô... Da familiar, né? área A pressão da medicina? familiar. É. Isso. Ninguém nunca... Assim, uma coisa maravilhosa é que os meus pais nunca na vida, na galáxia, me pressionaram a fazer nada. Eu já quis fazer medicina, já quis fazer direito, gastronomia, cinema, enfermagem. E meus pais, vai, minha filha, quem vai fazer não sou eu, é você, então Legal, que bom. toque firme. Então, assim, sabe Lost, a série Lost? Sim. Eu assisti Lost, aí eu achava lindo que aquele Jack, o médico, ele conseguia exercer medicina. Não ele, o médico, também, mas assim, ele conseguia exercer a medicina em qualquer lugar, inclusive lá no acidente de avião. Como uma boa série, né? Aí eu falei, eu quero fazer Maravilha. medicina, porque se um dia um avião cair, aquelas brincadeiras...
Você tinha 13 anos. Já tá pronta, né? Entendeu? Tem 13 anos, tá Não, justificado. aí, né? de boas. Aí eu tava naquela dúvida, na verdade, do que eu queria fazer na minha vida, Com né? 13 anos eu queria ser super-herói. Que foda, né, velho? velho. Segue o baba. É isso mesmo. Pelo menos eu queria fazer algo que desse pra, sei lá, ganhar um dinheiro e tal. Não, valeu, Mas valeu, enfim, valeu. assim, cada um com suas... Não, vai continuar o podcast. Cada um com suas ambições, parceiro. Continue. Aí, enfim, eu gostava muito de ler, sempre fui uma leitora muito ávida. Legal. E aí eu comecei a ler fanfic na internet, e eu falei assim, cara, eu acho que eu gostaria de escrever isso daqui também. E assim, pra mim era uma diversão. E quando eu fui pra faculdade, de fato, tipo assim, eu tinha que escolher realmente o que eu queria fazer da minha vida, eu pensei, não quero fazer medicina, eu não quero fazer direito, tipo, tá, todo mundo tá fazendo direito, é o do momento. Não quero nada que envolva, assim, matemática, mil perdões, assim, pra quem é da área de exatas, mas assim, pra mim não tava dando. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa que eu possa escrever, que eu possa trabalhar com comunicação. Sempre fui muito da gente me ajuda. Ela. Isso, eu tenho um problema seríssimo de dicção, por favor. Perfeito. Mas enfim, eu sempre fui muito tagarela. Não, você tava certa. Você tava certa. Tá, galera? Tá, galera? Tá na galera. Tá, Pronto, galera? tá boa. Tá, galera? Fala pra zorra. Fala Enfim, galera, eu sempre tá, falei galera. muito, Perfeito. sabe? Então eu era muito comunicativa. Aí Legal. eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa nessa área. Pode ser jornalismo. Até pra se pode ser entender, tá ligado? Não, mas... O clássico. Eu vim fazer faculdade pra quê? Pra me entender. Não, mas tipo assim, né? Tipo, eu queria trabalhar com comunicação, Perfeito, entendeu? Eu você não queria... percebeu valor nisso. eu não queria ser escritora, tipo, na época, eu vou fazer letras. Não, eu quero trabalhar com comunicação. Legal. Você curtiu a ideia. Curti a ideia. Mas tudo começou porque eu lia, né, na internet. Então, já comecei a ter alguma coisa assim que eu me ambientava. Massa. Aí eu fiz faculdade de comunicação, fiz produção cultural. E aí, no meio da faculdade, eu comecei a perceber que eu não me inteirava muito da área de produção especificamente. Que eu sempre fui mais voltada para a área de assessoria de comunicação, relações públicas, planejamento estratégico. E eu, de fato, me apaixonei por isso. Entendi. Então, toda vez que eu trabalhei, na verdade, eu já entrei na faculdade trabalhando. Então, eu entrei na faculdade e eu entrei na empresa júnior da minha faculdade. E eu comecei a fazer... Você fez aonde? Perdão? Fiz a UFBA. UFBA. Legal. Fiz na UFBA e fui membro da produtora júnior. Massa. Então, trabalhei na empresa júnior e desde que eu entrei na empresa, eu já fui do núcleo de assessoria de comunicação, que hoje em dia nem existe Foi mais. direto? Não passou por nenhum outro tipo De outro área? núcleo? Sim. Não. Assessoria de comunicação e fui da diretoria de presidência. Sim. Então, desde já... Tá rindo por quê? Não, porque Bastos, ele era... Salve Bastos aí. Ah, Ele era dessa diretoria. Todo mundo é de empresa júnior, gente. Eu Todo também mundo fiz de parte, empresa também júnior. fiz parte. Eu, inclusive, saí antes de ser efetivado pra começar o Mas o que projeto aconteceu anterior. comigo? Eu saí da empresa júnior pra poder... Johnny nunca foi na empresa júnior. Eu fui... É uma ótima iniciativa pra quem tá Eu começando, é massa. saí da empresa júnior pra ganhar dinheiro no estágio, né? Porque a empresa júnior não é remunerado. Eu falei, eu vou estagiar. Aí eu trabalhei na Secretaria de Cultura do Estado, Legal. na assessoria de comunicação também. E aí, putz, me apaixonei, né? Massa. Ia fazer entrevista, ia fazer isso, fazer aquilo, aquela correria de assessorar pessoas, e o que pode, o que não pode falar, produzir release. Aí eu gostava de escrever. Lembra da menina fanfiqueira de 13 anos? Sim. Eu gostava de escrever. Aí eu comecei a produzir release. Comecei a produzir pra imprensa, comecei a disparar. E aí, pra mim, era incrível na época que, assim, eu escrevia um release, disparava pra imprensa e eu via no jornal uma coisa que eu escrevi, sacou? Então, pra mim, isso era o auge. Estagiária, né? Você ficava tudo... Você tem um carimbo com seu nome, você já ficava... Saiu no... Putz, no entrevistei jornal. Carlinhos Brown, entrevistei Saulo, entrevistei uma galera. E, assim, estagiava, me achava o máximo. Perfeito. Só que aí, eu tava numa secretaria de cultura, tava tudo muito massa. Eu falei, não, eu vou agora me aventurar em outra coisa. E aí fui trabalhar numa empresa que era uma startup na época, uma agência de comunicação, pequenininha, tipo, do meio do meu quarto. Falei, é aqui que eu vou trabalhar. Saí de um órgão público e tudo mais. Foi coragem, né? Mas eu falei, eu vou. Aí eu fui trabalhar na Boca a Boca. E aí eu fui trabalhar com planejamento estratégico. E aí eu comecei a me apaixonar mais ainda pela área de relações públicas, mas dessa vez não era voltado para uma organização especificamente, sabe? Era para trabalhar com planejamento estratégico para empresas. Tipo, o que vende melhor para sua empresa? Que estratégia é bacana para você utilizar? Como é que a sua comunicação e o seu conteúdo podem se integrar de uma maneira bacana, sabe? E aí eu fui aprender mais a parte técnica da coisa. Eu fui estagiária, depois eu coordenei a parte do planejamento e redação da empresa. E aí depois eu vim pro Grupo Pactos e cá estou eu na BDS. Mano, né? o primeiro dia que eu trampei com Priscila, a gente ainda tava lá na Arena Fonte Nova no outro projeto. Mano, era tipo assim, no dia que eu conheci Priscila, mano, era tipo, sei lá, 8 e pouca da noite já. A gente virando a madrugada lá, tipo, e Trabalhando Priscila... pra porra. E Priscila lá, tipo, eu nem lembro por que você foi naquele rolê em específico. Porque eu, na época, interessante, eu entrei na Pactos, assim, como social media, né? Isso. E aí eu ia cobrir a usina Filmes pra poder fazer story. os stories, É, eu acompanhava, verdade. fazia cobertura, todos os eventos tava lá acompanhando, e aí eu fui, né? E no dia, Pequenininha, que eu crescendo. conheci ela também, ela foi assim, ela me ligou no dia anterior,
perguntou a parada. Você adora contar essa Oi, história. né? Johnny, tudo legal? Eu falei, tudo legal, Foi bebê. bem assim. Foi, olá, boa noite. Ela se É o apresentou, Johnny ela se Zu? apresentou. Eu não sabia qual era o nome do menino, o povo assim, liguei pra Johnny Zu. Eu falei, gente, isso é nome de gente, mas tudo bem, né? Cada um com seu nome. Eu falei assim, tudo... De graça? Não, Foi de você graça. não é o nome, mano. Não, o Johnny Zu é um nome legal. Eu acho legal. Eu colocaria o nome do meu filho de Johnny Eu Zu. também colocaria. Ucraniano, por Só exemplo. não colocaria por você. Mas enfim, eu liguei pra ele e falei assim, alô, boa noite, tudo bom? É o Johnny Zu? Aí ele se sentiu, né, velho? Tipo assim, cara, uma pessoa pela primeira vez na minha Sim, vida me chamou sim, sim. Eu fiquei feliz pra caramba. Alguém me chamou de Johnny Zu, tipo, fora a galera da live e Sim, tudo mais. tipo, não é Felipe, a sua fatura do. É, tá seu ligado? Felipe. Felipe, tá devendo aqui ó. é da operadora sim, de sim. telefonia. É. Você poderia XPTO. pagar a sua conta? Perfeito. E aí eu liguei pra ela, falei, pô, aí você pode vir aqui pra gente bater um papo e tal? Eu falei, beleza, vou lá. Deu quase entrevista de emprego, tá ligado? Não, Quase eu isso. falei Não, isso, você não. sabia Eu que já, era. já tinha trocado ideia contigo Sim, e tal. E ela pediu pra eu poder ir lá, né? Eu falei, não, safe, não, vamos lá. Irmão, eu passei nada mais, nada menos do que praticamente o dia todo lá. Todo. E a gente falou sobre várias paradas. Parece que a gente se conhecia a vida inteira, não foi, Johnny? Parecia mesmo. Pri, gente boa, sangue Demais, bom. demais, Às vezes maravilhosa. assim dá vontade de dar um cutucão, mas tá tudo certo. Eu não sinto essa vontade, Eu nego. também não sinto, não. A gente joga passivo, Nossa, pra nunca sim. mais voltar. Não, então, de vez em quando Ele eu fala pego isso pra porque eu cima, não assim, deixo ele tá? falar os spoilers, ele fala isso porque eu cuido da imagem dele, ele fala isso porque eu me preocupo, porque eu tô ali, ó, já postou seus stories hoje, você já fez um conteúdinho hoje, você já falou com seus seguidores no Twitter? Né, mano, não faço nada disso. Eu tô uma negação, inclusive, na parte de produção de conteúdo. Já no meu velho. caso, eu fico nas inseguranças, né? Posso fazer isso? Será Cara que dá proativo, certo? né? Um cara E proativo. aí eu pergunto, né? Eu pergunto mesmo. Eu posso falar outra coisa, tipo, oi Johnny, tudo bom? Boa noite. Será que você Não, pode ela- apagar ela aquele tweet sempre- que você sempre- fez Ei, sobre... pera, você já gosta de fazer isso comigo, né, velho? Ô, isso Você mesmo, gosta de fazer parceiro, isso é o comigo, trampo né? dela, É meu né? trabalho Não, cuidar claro de que eu você, trabalho. Eu sei, da perfeito. imagem de Inclusive, você. eu chamo Vou ela- explanar o problema. eu chamo tia de Frisbee, Pri. da Preciso madrinha. pra caralho naquele dia. Continuando, Tá? antes que você Então, comece vamos lá. aí numa pira. E aí eu conheci ela, velho. Eu falei, mano, é maravilhosa, mano. Maravilhosa, tá ligado? E aí, dentro dessa parada, eu fiquei pensando, falei, pô, tem uma consistência na equipe de comunicação, tá ligado? Tipo, você vê que tem poder, se ligou? Aí você vê, porra, a trajetória dela. É assim, claro, tem que botar pressão, pô. Tô falando de Priscila Quem vê, Santiago. tipo, poder, aí chega assim, e aí, tudo bom? É, gente, como poder, vai? capacidade Não, pra poder que fazer vai- as paradas. pô. Não, mas de verdade mesmo, levantando aí até pra gente começar a fazer as perguntinhas mais direcionadas Sim, sim. em relação a essa trajetória de Pri, que é isso. Pri, ela entrou como social media no Grupo Pactos, foi lá ajudar a gente no braço, aí a gente percebeu que a gente precisava realmente de um plano de comunicação, porque a maneira como a gente tinha de estratégia tava meio sem pé nem cabeça. Vamos pegar a menina que tá aqui mandando bem, vamos ver o que acontece. E sempre começou assim. Ela segurou E as aí, rédeas. justamente, inclusive, eu vou usar isso pra gente poder já começar esse bate-papo, né? Antes Uma de das- você perguntar essa, Tá. eu queria perguntar sobre a trajetória nos games, pra inserir essa pergunta. Era justamente isso já. Tipo assim, Já como é trazendo que. isso? Porque assim, só pra você entender. A gente começou a fazer algumas análises e estudos quando a gente foi começar a desenvolver o BDS. E aí a gente percebeu que, tipo assim, quando a galera fala de marketing, que geralmente, estruturalmente falando, nas empresas antigamente tinha marketing. Aí Sim, dentro de marketing puro. você tinha várias derivativas e vários processos e tudo mais e tal. Hoje em dia. Tem empresa que ainda funciona dessa forma. Hoje em dia tem muita empresa, existe um novo método de gestão que a gente não enxerga necessariamente marketing como sendo uma espécie de área. E a gente chama isso de growth, que é a parte de crescimento da empresa. E com isso você tem que ter uma porrada de cuidados. Não necessariamente que a área de growth tenha 100% a ver com PRI, mas tem tudo a ver também. E a gente percebeu que, principalmente pela área que a gente está trabalhando, que é o segmento tipo digital, de games, é muito atual, muitos jovens, a gente percebeu já algumas... desde imaturidades até falta de profissionalismo, até nossa, inclusive, quando eu trouxe Priscila para a equipe. Então a gente teve várias percepções, tipo, nossa, nós precisamos olhar isso como sendo não um braço, tipo, eu preciso ter uma equipe de marketing pra me divulgar. Não, Posta tipo... aí uns cards nas redes sociais, menina. Quem é você? Vai Isso, na isso, rede social. isso aí. Isso resume era muita padrão, coisa, tá isso era ligado? meio que padrão, Ela, assim... ela posta uns cards aí, faz um negócio Isso, aí. exatamente. Só que aí, Azar tipo, do Photoshop. é um negócio Eu assim... nem mexo com Photoshop, eu não ainda faço bem, card. inclusive. Mas o ponto... Não, mas você entendeu. O ponto é, a gente percebeu que era realmente isso algo extremamente importante. E por isso que, inclusive, a gente tá nos programas aqui de hoje e a ideia era trazer Pri pra mostrar pra vocês, explicar a importância, de fato, de olhar pro setor de comunicação. Que é justamente essa a ideia do programa inicial, que a gente tragou do Beyond, da gente falando da BDS pra BDS, que a gente trouxe esses setores. Então, pra o início de conversa, como é que pra você, olhando a comunicação pra esse mercado de games, assim, tipo, como é que você enxerga isso? Inicialmente, aí a gente começa a aprofundar. Então, olhando esse segmento, que eu sei que ele talvez não seja mais novo pra você, porque você já tá com a gente já tem um bom tempo, dentro do Grupo Pactos como um todo, mas, querendo ou não, é um segmento novo. Então tem muitas realmente novidades, falta um pouco de referência, que nem tem outros mercados, por exemplo, tem o mercado aqui da música, tem o mercado do entretenimento ali,
sei fazer uma gestão de crise ali, aqui, aquilo outro, já consegui ter um Não pouco tem de... um padrão, né? Não tem um histórico pra você se basear. É diferente, Não tem. você consegue se basear em outros setores, você mesmo falou que você trabalhou pelo Estado, então você vai querendo ou não entender um pouco sobre a comunicação de como é que é do Estado, política, e querendo ou não, por até, vocês viram que ela é estudiosa, que ela fez mestrado, doutorado, não, mentira. Doutorado Ela tá terminando ainda mestrado, um dia a gente chega lá, mas assim, o ponto é, Priscila estuda bastante a respeito, e a gente Demais. sempre sente esse paralelo, e por eu sou o cara que tô com ela debatendo isso no dia a dia, eu puxo essa sardinha do tipo, é algo realmente muito novo. Então, para começo, é realmente como é que você enxerga esse segmento? Enfim, qual é o seu parecer em relação ao mercado de games hoje, assim, e olhando, obviamente, para a área de comunicação como um todo, né? Como diria Jack Stripador? Vamos Nossa, por partes. mano, é sério, eu acho que Estamos aqui mais uma Não, vez. é sério, galera, seguinte, ó, aqui, câmera 2, fecha em mim, governador, pronto, fechou em mim, se ligue em mim. A gente vai conseguir um patrocínio de um estúdio de tatuagem. E a gente vai tatuar em Priscila, mano, essa frase. Como dizia Jack Stripador, vamos por partes. Meu nome é Priscila Santiago e essa frase é minha. Mano, Eu falo isso em toda reunião. toda santa Tipo, reunião. Santiago Sabe o que é? Priscila. É que assim, a pessoa chegar pra mim, ela me faz... Não tô dizendo que tá errado, não. É normal. É uma pergunta geral, A tem que pessoa me começar faz por um algum monte lugar. de perguntas e Perfeito. tal, e eu assim na minha cabeça, beleza, beleza. Como diria Jack Jack Stripador, Stripador, vamos por vamos por partes. partes. Mas enfim, vamos lá. Na minha trajetória com comunicação e mundo dos games, ela vem assim, né? Tipo, não vem de mãos dadas o tempo todo, porque um lado era eu gostando, consumindo, né? E jogando, mas nunca imaginando que eu ia ser uma pro player da vida, ou que eu seria sequer streamer. Na época, viu, minha gente? Pode ser que Fica aí a informação. futuramente Fica aí, venha aí. Fica aí a Isso no ar, né? informação. Será que fica a vem aí informação. pre-streamer? Já tem Priuski. até o... Priuski. Pre-streamer. Não, Priuski. pre-streamer fica mais bonito. Pre-streamer. Pre-streamer é, tipo, muito... Tá ligado? Prode, né, velho? A- Você não a- sabe o que a é gente assim, ainda- entendeu? A gente ainda não conversou isso com ela. A gente É, a precisa gente conversar vai isso ter com que ela. conseguir. Um Tá dia a bom. gente chega lá. Voltando. Então, eu gostava, eu consumia, bacana, mas eu tava sempre voltada pra aquele outro lado da comunicação. Só que assim, eu sou fã, né? Essa é uma coisa muito importante de dizer a meu respeito. Eu sou muito fã, eu gosto de dizer assim, que se eu tivesse uma profissão assim só pra ser, eu seria fã. Por quê? Na BDS também eu sou fã. Legal. Perceba. A comunicação que é voltada para o fã, que sempre foi, inclusive, que é o que eu estudo, inclusive, no mestrado, é o quê? As grandes corporações estão ali se adaptando para poder consumir para o seu público final, que é o público que é o quê? O fã, que vai criar aquela comunidade, que é quem vai engajar você ou também te deteriorar, se for o caso, né? Sim. Que é o ou me ame ou me odeie, vira um hater. Então, o mundo dos gamers parte do mesmo pressuposto, porque um gamer, ele é o quê? Fã. Antes de tudo, ele é o quê? É um fã. Então, não é algo novo nessa perspectiva para mim. Porque o modelo é basicamente o mesmo, sabe? Legal. Você tem que criar uma iniciativa, você tem que fidelizar aquele seu público, você tem que criar estratégias para que ele não se sinta, tipo, eu já consumi isso daqui, tá mais do mesmo, tá redundante, próxima, sabe? Então, assim, como é que aquele fã é? Ele é engajado, ele procura várias mídias, ele consome de vários tipos diferentes, o que ele não tem, ele vai buscar. Então, isso pra mim é suave. Parte do mesmo pressuposto. O fã é fã em qualquer tipo, canto. ser humano é ser humano. Ele vai ter É. ali os seus gatilhos, vai ter ali Exato. o Todo mundo seu tem como- comportamento meio Exato. que padrão. A gente sabe que cada segmento... Claro, é que tipo eu um acho que é o que fandom. você vai até tipo, abrir. é isso, é o fandom. Tipo, você tem um fandom de Star Wars. A galera se comporta de tal forma. Você tem um fandom de anime, a galera se comporta de tal forma. Mas no fim do dia, eles são o quê? Fãs. Fãs. Um gamer, no fim do dia, ele é o quê? Ele é um fã. Ele gosta de jogar, ou ele pode ser fã de um jogo específico, ele pode ser fã de estar jogando, pode ser o que for. O que vai ditar também as regras de Entendeu? tudo, praticamente. Ou né? ele pode ser um fã da própria plataforma. Ele pode ser um fã da Twitch, ele pode ser um fã. Entendeu? Então, assim, parte desse pressuposto. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Legal. A segunda coisa é que, game de maneira geral, né? Tipo assim, e isso virar uma profissão especificamente, a galera começar a valorizar isso de fato. Tipo, poxa, posso trabalhar com isso, sabe? Posso trabalhar com isso não porque eu quero jogar ou porque eu quero ficar streamando, mas eu posso trabalhar com a comunicação disso. Eu posso trabalhar sendo um designer disso. Eu posso trabalhar sendo um diretor de cinema Rapaz, disso. vende bem a BDS, velho. Rapaz, Tá tá bem, Tá mano. ligado? Tô aprendendo bem, muito Mas, bem. tipo assim, mas- Sim, mas faz sentido, Mas perfeito. entendeu? Então, assim, tinha muito estigma antes, né? Tipo assim, porra, a galera fica lá jogando o dia inteiro em casa, não tá fazendo nada. Ah, sai desse computador, sei lá o quê. Então, até eu também já passei por essa fase de tipo, pô, velho, pra lá, o cara é gamer, tá ali o dia inteiro. Até essa frase, o cara é gamer, já vem carregada de alguma coisa, sabe? Tipo, por que não uma pessoa? Né? Porque não tem só um cara, não é um estereótipo de um menino que tá ali jogando. Sim. Pode ser, e muitas vezes é uma mulher que tá jogando Com ali também, certeza. sacou? Então, assim, isso pra mim foi mudando conforme eu fui me inserindo. E é normal. Quando eu entrei, né, no outro projeto, e a gente foi trabalhando muito em relação a isso, tipo assim, eu comecei a falar, cara, é isso, ou eu vou me adaptar, ou eu vou morrer na praia. Eu não quero sair daqui.
eu não quero parar de trabalhar com essa galera, eu não quero parar de trabalhar com esse segmento, eu gostei, me apaixonei, então eu vou ter que começar a consumir. Legal. Então, o que eu não sabia em relação ao meio, ao eSports de maneira geral, porque é diferente, né? Tipo, você é mundo gamer, eu vou jogar. É diferente de você consumir e entender como funciona eSports. Sacou? Ele é um nicho bem diferente, inclusive, do que até o Exatamente. próprio fandom. Exatamente. Porque você tem o fandom, sei lá, desculpa interrompendo, mas tipo assim, League of Legends. Tem um jogador casual, tem um jogador hardcore, tem um jogador que assiste campeonato, tem um jogador que assiste campeonato, mas ele não é bom, e ele não entende tanto, mas ele é fã. E o eSports, querendo ou não, geralmente ele traz muita volatilidade nos dois lados que você falou. Muito amor pela parada e também cobrança como um torcedor, né? Então, realmente é uma Isso vertente também muito não, nova, né? não somente nos esportes, falando de games em geral. Você Mas tem, empresa... Mas eu digo isso porque você tem, além do jogo, você tem personas ali aparecendo. Sim. Porque, tipo, num jogo, rola de você, até pra poder passar de novo a palavra pra Pri, num jogo você tem muito, tipo, a gente odiar um jogo, ou a gente tem uma promessa de um grande jogo, de uma grande produtora, e a parada meio que morrer. Ou pegarem aquele título que a gente tanto ama, depois de anos quererem reativar e fizer ruim. Sim. Isso é uma coisa que, inclusive, isso é bem dividido, porque você, no final do dia, tem a galera que gosta e a galera que odeia. O rolê é que, tipo, todo mundo gosta ou odeia LoL, e vai gostar ou odiar o time A, time B, time C. Então, assim, você tem meio que uma subcamada ali de pessoas e personas atuantes diferentes dos personagens do próprio jogo. Sim. Entendeu? Que aí é justamente nessa área, quando a gente debate muito sobre comunicação, que a gente sempre fala sobre comunidades mesmo. De que cada jogo tem uma comunidade diferente, com um nichado. cenário competitivo Com certeza, diferente. com certeza. Nichos, sem sombra né? de Tipo, são dúvida. subnichos. Exatamente. Exato. Então, quando eu fui entender isso, tipo assim, pô, tá bom, agora eu tenho que consumir, né? Eu tenho que... O que é Twitch? Eu vou lá, mexer na Twitch. Porque assim, mesmo... É uma coisa interessante também. Você vai numa agência de publicidade, hoje em dia, claro, né? Tô falando de 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, era muito mais difícil que qualquer pessoa numa agência de publicidade que não tivesse alguém envolvido com o mundo dos gamers soubesse o que era a Twitch. Perfeito. A gente não trabalha com a Twitch quando a gente vai fazer, sei lá, vou gerenciar a página de um médico. Dificilmente, acho que eu não vou dizer nunca, né? Porque Agora, vai ia ser que... zica se ele fizesse live fazendo cirurgia, fosse mas... médico. fazendo cirurgia, mas eu falando sobre medicina, a gente dá pra fazer live falando sobre tudo hoje em dia, sacou? Então, a gente não mexia com isso. Então, a gente não sabia como fazer metrificação, a gente não sabia como operacionalizar nada, até mexer, entrar, não sabia nem que a Twitch existia, pra falar a verdade, entendeu? Sendo bem sincero em relação a isso. E Twitch hoje se tornou uma grande Pra empresa que tanta tem coisa. comunidade pra tudo. Tudo, Eu vou 100%. chegar lá, mas assim, eu fiquei assustada que quando eu comecei, eu falei assim, vou ter que consumir, né? Então eu vou assistir live aqui desse povo. Eu não tinha critério nenhum pra assistir live. Foi aí que eu descobri quais as lives que eu gostava e quais que eu não gostava. Qual streamer que eu gostava, qual streamer que eu não gostava. Ou não me identificava com o conteúdo. E o que eu queria ver na BDS, entendeu? E aí eu comecei a ver que é uma coisa que tá muito forte hoje em dia, que a galera tá utilizando a Twitch não só pra jogar, mas pra fazer grupo de leitura. Tipo, eles fazem sprint de leitura. Ó, eu vou aqui, botei minha câmera, tô aqui, tô falando com você pra preparar 45 minutos, eu tô aqui lendo. E lendo. Ou então escrevendo. Então, isso, assim, viraram muitas sacou? microcomunidades E eu não tinha conhecimento que disso. a galera engaja demais. Tipo, Engaja tem gente muito. que, ó, eu mesmo sigo um canal que é dos patos. Cada vez você manda 10 bits pros patinhos, aí ele toca um sininho e aí o cara, ele manda um maquinário soltar comida pros patos. Meu Deus. É fantástico. Eu vou entrar amanhã nessa parte. É fantástico, você tem dos Legal. patos. É verdade, tem Aí várias você tem, diferentes, né? então, tipo, você vê que essas microcomunidades e a galera engaja. E os caras ficam conversando sobre patos, tipo, do nada. Aí eles falam sobre dia a dia, política. E o Porque chat. tem gente, pra falar sobre tudo. Essa é a Isso. moral da história. Sim, demais, sacou? demais. Tem gente dormindo na live, a galera passando dia a dia, enfim. Só pra, assim, contemplar, quando eu fui consumir pra poder entender, eu falei, beleza, eu tenho meus conhecimentos. Tinha que fazer aquele megazord, né? Eu falei assim, eu tenho meu conhecimento aqui da comunicação, que é uma área que eu domino nesse aspecto daqui, mas eu não domino em outro aspecto daqui, porque eu preciso aprender pra pegar o que eu sei sobre comunicação, que é o básico, que todo mundo sabe, e incorporar isso aqui dentro de esportes, sabe? Então, pra trabalhar com empresa de games. Então, eu comecei a entender o que significa você, de fato. Não o que significa, mas assim, quão importante é, mais ainda, você se comunicar para poder engajar uma comunidade que tem lá seus subnichos, sabe? Como utilizar a plataforma X ou Y a seu favor para você produzir um conteúdo. E assim, não é fácil. Não é fácil. É isso que não é tipo, a plataforma não é assim, você posta conteúdo X ou Y, faça não sei quantos posts por dia, faça não sei o que lá. Não é assim. metódico, não tem uma Não regra. existe isso. Já a primeira coisa é que não existe isso. Até porque Justamente quando você lê o algoritmo, ele muda, tem várias mas a gente paradas. vai falar sobre algoritmo, Todos os né? dias, todos os Não. dias, todos os dias. E nessa proposta, né, de você ter que adequar o que você aprendeu com o mundo de esportes e games e das comunidades, obviamente você encontra dificuldades porque você tá lidando com um projeto, né, que são várias comunidades dentro de um universo, né? E você tem que conversar com todas elas
da forma delas, não pode replicar, como você mesmo falou. O que você sente mais dificuldade pra poder realizar, tipo assim, em questão de comunicação? Tipo, eu preciso me comunicar com esse público, com a galera do Free Fire, e agora eu preciso me comunicar com a galera do LoL. E eles não conversam. É isso aí, essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade, né? Tipo, você não pode replicar, e aí tropinha, qual é clã, Exato. tá ligado? Tipo, Então, tipo de uma assim, maneira geral. A gente chama isso de, sei lá, uma rede semântica, né? Sim. Na comunicação. A gente tem que entender, basicamente, como é que a gente vai utilizar os bordões, os jargões pra poder conversar com as pessoas. Sim. Então, assim, não quero falar de uma coisa muito técnica pra ninguém ficar entediado, mas você tem que definir sua persona. Né? Dentro qualquer negócio, ele começa definindo uma persona. E essa persona, ela existe pra que ela, né, enquanto sua empresa, a persona da sua empresa, consiga conversar com a persona do seu público. Só que aí, imagina, você tem a BDS. E aí você tem a persona Uma persona difícil, da BDS, BDS, né? Que ela conversa com a galera de Valorant, que não é a mesma galera de Free Fire, que não é a mesma galera de LoL, que não é a mesma... Aí vai, sacou? Então, o que pra gente, né, eu falo por um todo também da comunicação, porque a gente discute muito em relação a isso, é o seguinte, você incorpora a sua persona. Porque ela tá ali aberta pra abraçar todo mundo. Ela fala com todo mundo, ela tem o seu bordão próprio, ela tem os seus jargões, ela conhece de tudo. Então, você tem que ter pessoas que, de fato, comecem a consumir. Ela tava numa fase comigo de tentar me ensinar a jogar LOL. A gente nunca chegou nem a tentar, porque veio Graças a pandemia e tudo não, mais. Mentira. Veio a pandemia, mas eu falei pra ele assim, ele fala isso brincando, mas a verdade era, cara, eu preciso Ela consumir precisa entender, isso. ela precisa entender. Entendeu? E assim, e eu começar a entender porque alguém joga é uma coisa. Eu chegar lá e eu passar perrengue naquele jogo é outra. A gente tem uma streamer chamada Yariax aqui dentro. E ela foi jogando LOL, eu fui lá entrando, vendo o que ela tava fazendo, entendendo o cara bordão. A Atena joga Valorant, lá vai eu, olhar o que ela tava fazendo, sacou? Sim. Então, assim, essa foi a forma que eu encontrei de me inserir. Mas eu também, e isso é uma coisa legal, você não pode ser impostor. Sacou? Sim, você não pode ser aquela pessoa que, tipo assim, é da comunicação. E isso, gente, é sério, as pessoas fazem e não é legal, não façam. É você fingir que você é da galera. Sacou? Você tá ali trabalhando com comunicação e você precisa aprender sobre tudo. E que é uma coisa normal de um profissional de comunicação. Você não é médico e você não precisa ser médico para poder falar sobre medicina, porque você tem que fazer os cards de redes sociais, sei lá, de um médico ou de um advogado, sei lá o quê. Então, quando você vai numa agência, né, trabalhando numa realidade de agência, estou trazendo vocês para a realidade de agência, pra você entender o que eu tô querendo dizer. Você tem que conhecer daquele público, tem que conhecer daquele nicho e falar sobre o assunto. Você pode ser de uma agência, não ser gamer, não gostar de nada, mas falar sobre. O que você não pode é fingir que você faz parte do meio e, tipo, querer falar o mesmo bordão. Sabe aquele tiozão do rolê que chega lá, tipo, sei, achando que sabe de tudo e não sabe de nada? Qual é turma? E aí, beleza? Então, tipo assim... o turma encaixa. Mas eu nunca precisei fingir que eu sabia uma coisa que eu não sabia. Até porque, assim, eu posso passar por outras experiências no futuro. Mas a galera me abraçou muito em relação a isso também, sacou? Legal, isso é ótimo. Tipo, tanto dentro da B10 quanto fora. Tem gente do cenário me seguindo no Twitter, falando comigo, referenciando a mim quando falo da B10. Eu acho isso o máximo, velho. Porque a galera vê que eu sou apaixonada, que eu sou engajada, sacou? Agora, assim, uma coisa que eu acho que é complicado, e aí eu queria já até puxar outras coisinhas aqui e tal, assim... Quando a gente olha produção de conteúdo, você falando sobre metrificação, sobre entender como é que a plataforma funciona, e a gente vai chegar lá, até pra gente falar um pouco sobre tendência também e tal, mas antes, só trazendo esse gancho, né? Qual é o complicado, um exemplo, qual é a minha dificuldade, ou qual é a dificuldade hoje que eu vejo, e aí eu vejo como um dos caras que tá à frente do negócio lá, e aí eu sento com você pra entender como é que é nosso plano de comunicação, mas eu também sou gamer, porque é aquilo, Priscila consumiu pra ela poder meio que se encaixar no sentido de que, tipo, ela quer entender. Ela já gostava do tema, mas aquela parada, eu preciso emergir mais, que eu sou mais assertivo. Eu falo que, hoje em dia, pra você poder trabalhar na BDS, você não precisa ser de games, mas você ser de games é um puta de um diferencial. E se você não é, você tem que começar a ser. Você tem que começar a aprender, porque não dá. Pra você fazer um negócio do jeito que a gente acredita, se você não tiver isso. Desculpa te interromper, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que, ainda vou além, sabia? Eu tava comentando sobre isso com o DRK. Eu falei, acho que pra trabalhar na Go Beyond... Olha só. Gostei demais, muito bem, Johnny, muito bem. Que equipe. Que equipe, né? Mas assim, o que eu comentei com o DRK esses dias é que, assim, pra trabalhar na BDS, você nem precisa ser aficionado por games e tudo mais. Você tem que se apaixonar pela BDS. Sim. Sacou? Então, levando isso em consideração, essa é a parte que eu acho que é a mais difícil quando você olha algumas métricas que pra muitos é o que é importante, que é números necessariamente, que é importante, mas não é só isso, não é só disso que comunicação se baseia. Porque é o seguinte, quando você é dono de uma equipe de esporte eletrônico, não é que é mais fácil você gerar fãs e engajamento, mas é mais simples você entender como você tem que se posicionar.
Porque você tem um background de equipe de esporte eletrônico, de equipes tradicionais. Sim, você tem outras referências que tem você já segue aquela trajetória. E além disso, você tem uma parada de fã muito fácil de se entender, ao meu ver. Posso estar falando besteira, mas ao meu ver. Tipo, eu sou apaixonado pelo time A, pelo jogador A, que é do time A, eu vou acompanhar o time A. Logo, eu vou estar ali interagindo, consumindo e possivelmente me apaixonar pela rede social. Exemplo, a Yariax, ela é Penzete, né? Eu era fãzaço da PEN quando eu comecei a jogar LoL. Eu jogo LoL desde que o LoL começou no Brasil. Eu joguei LoL quando o LoL não existia no Brasil, ainda no servidor norte-americano. Eu comecei há mais de 10 anos a jogar LoL. É isso? Eu acho que é. E assim, eu era muito fã da PEN pelo elenco. E eu sempre gostei muito da organização. Quando o elenco que eu gostava se desfez da PEN, eu ainda gostava de acompanhar. Eu queria muito que aquele time desse certo. E pra mim era tranquilo. Aí agora, dentro da BDS, né, eu lembro das referências, assim, tipo... Eu tirando foto com o Kami, que é o jogador profissional, um dos maiores do Brasil, quando eu era um moleque ramelento que ia pros eventos, tremendo, parecendo a Vara Verde, como se eu estivesse vendo o artista, o Darth Vader, lá que Priscila gosta, que canta a música. O Ed Clayton lá. E depois de velho, assim, já montando a BDS, que eu também me bati com o Kami e tirei uma foto com ele, que eu fui do lado do cara, tirar uma foto pra fazer a mídia, mas assim, não que eu não admirasse mais o cara, mas eu não tava mais aquela... Eu já não era mais aquele fã, sabe? Eu tinha outras análises. E aí, o que eu te trago quanto à dificuldade, e aí, pra gente comentar a respeito, é que é o seguinte. Eu acho que existe uma grande dificuldade, principalmente quando você olha na parte de engajamento, ao meu ver, pela minha ignorância, precisa falar, cara, meu filho, uma hora a gente chega lá, e eu sei que a gente vai chegar, que é assim, a BDS hoje ela se posiciona muito mais como uma, apesar de ser uma empresa legal, divertida e tudo mais e tal, mas tem muitas iniciativas institucionais, tem muitas iniciativas que não necessariamente a massa vai consumir. O que eu quero dizer com isso? É muito fácil você querer ter views em um vídeo de uma gameplay de um jogador famoso. E morre aí. E é bem legal, aquilo ali vai subir os seus números, vai ser massa. Só que, por exemplo, aquele vídeo que eu vou explicar sobre como é que funciona um torneio, ou aquele vídeo sobre as mentorias. A galera que quer trabalhar com games e que a gente tem uma luta de mudar a perspectiva de que o cara ele pode trabalhar com games, que é o que a Priscila falou no início, de pô, eu posso trabalhar na área de comunicação olhando pro mercado de games. A gente se posiciona bastante assim, porque a BDS é uma espécie de hub de conexões e iniciativas com vários parceiros e iniciativas nossas autorais para poder desenvolver essa indústria. Então, existe uma grande dificuldade, ao meu ver, da gente conseguir esses grandes números e tudo mais e tal, tendo essa institucionalidade, se é que você me entende. Não tô querendo dizer que tudo é institucional, por isso que a gente tem equipe de streamers, no exemplo. E que a gente quer que a galera faça coisas diferentes e tudo mais e tal. Mas no final do dia, para que a galera perceba valor, que a gente não tá aqui só para apresentar o mais do mesmo. Que também tem que existir, porque por isso que tem na live na BDS lá, a galera batendo a gameplay, dando risada, tudo certo. Mas tem aquele vídeo... Existe uma grande dificuldade entre você fazer o mesmo e você explicar também como é que funciona o projeto. O novo. E o novo, sacou? E fazer o novo e o novo seria interessante. Então, como é que... Porque assim, eu sei que já existe esse desafio de você estar falando com várias comunidades. Se você tem um ponto focal, que é ser fã de uma equipe, então assim, eu posso não gostar de, sei lá, Free Fire. É mais fácil no seu entendimento. Não, no meu entendimento é mais simples até pro consumidor entender o que tá acontecendo. Tipo assim, eu sou fã da PEN. Eu sou muito fã da PEN olhando em League of Legends, quando eu olho na parte de equipes do esporte eletrônico. Hoje eu não consumo mais a PEN, por motivos óbvios, é o que eu tenho que fazer meu projeto agora. Mas assim, em uma época, meu irmão, a PEN aparecia em qualquer lugar, eu nem sabia. Eu era PEN, tá ligado? Então, tipo assim, a PEN era do Free Fire e agora lá tinha um time da PEN. Tô torcendo pra PEN, porque a PEN era meu time do coração na época que eu assistia LoL. E na minha cabeça isso é mais simples a gente conseguir entender, sabe? Entre aspas. Mas eu queria muito entender a sua posição em relação a isso, porque eu vejo várias paradas trend, que a gente até vai entrar nisso, iniciativa, não sei o que, entender plataforma, conteúdo, mas a gente tem um modelo muito diferente, que eu acho que é a segunda camada do nosso desafio. Não é só se conectar com essas comunidades, né? É o que é que gera tendência, o que é que vai trazer a galera pra poder assistir o programa institucional, tá ligado? Tipo, e aí? Tá. São duas coisas diferentes. Nós somos BDS, tá ligado? São duas coisas diferentes. Sim. São duas coisas diferentes. A primeira é o seguinte, você falou que deixa eu ver se eu entendi muito bem. Eu sou fã de uma coisa, no seu entendimento. Sou fã de uma coisa e aí é mais fácil pra construir uma comunidade porque tem uma coisa em comum. É o que você chama de ponto focal. E a BDS, ela tem várias frentes, várias coisas e ela tem que falar de um jeito meio institucional para algumas questões, né? Então é mais difícil de engajar essa comunidade. Porque, certo? tipo assim, é mais fácil, exemplo, eu engajar uma comunidade que vai torcer por uma equipe do que por uma empresa que vai fomentar equipes, fazer torneios e fazer mentorias, um exemplo. São 3 frentes que a BDS hoje tem, então a gente nunca vai ter fãs
levantando o bandeirão no estádio da BDS, supostamente, Eu já porque a ia gente não tá dizer. competindo. Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, ao meu ver, totalmente ignorante, eu já sei um pouquinho da... Mas assim, a minha visão de leigo, assim, quando eu olho puramente pra área de comunicação, a gente trabalha muito contra a maré. O que eu tô querendo dizer com isso? A gente trabalha com algo muito novo. Não é contra a maré, mas a gente tem um modelo de negócio muito disruptivo. E com isso você tem grandes dificuldades de barreira de entrada, de comunicação, da galera entender o que você tá falando, o que você tá fazendo, o que é legal, o que não é, o que realmente, inclusive, é até vantajoso você consumir, né? Porque o fã, no final, é isso, né? É legal você ser fã da PEN, pra você virar sócio torcedor, pra você conseguir aquela camisa e tal. Então, essas são as dificuldades que eu sinto, sacou? Como Vamos diria por Jack partes. Steve pra Nilson, vamos por Nilson. Beleza. Então, dentro de um fandom, vamos olhar pra fandom como essa coisa aqui, né, norteia. Você tem uma pessoa que torce pra personagem X, que torce pra personagem Y, que gosta mais de um casal X, que gosta mais de um casal Y. Tem essas divergências dentro do próprio fandom. Então, até na hora de criar uma comunidade, tem seus subnichos. Perfeito. Certo? Então, olhando pra BDS, eu tenho uma BDS e eu tenho 8 unidades de negócio, que elas não estão funcionando ao mesmo tempo, o tempo inteiro. A gente está ativando cada uma delas, né? A gente faz uma ação, a gente ativa aqui. Elas já existem, né? Elas já estão sendo operacionalizadas internamente. Mas para o público externo, a gente vai ativando cada uma a determinado momento. Perfeito. A BDS está se provando, sacou? Então a BDS está se testando. Tá trilhando um caminho Tá pra poder trilhando um experimentar. caminho, a gente vai chegar lá, Sim, vai chegar sim. na construção de comunidade, isso eu não tenho dúvidas, mas assim, até entender qual é a estratégia de agora. Eu lanço agora uma mentoria ou eu lanço agora um campeonato? Ou eu lanço uma mentoria e lanço um campeonato e no campeonato eu divulgo que a mentoria tá acontecendo? Ou eu lanço uma mentoria, entendeu? Então, tipo assim, a gente está nessa fase também, Perfeito. sabe? E aí o que você fala assim, tá bom, Priscila, mas eu nunca vou ver uma pessoa levantando a bandeira porque a BDS, você não sabe. Sim. Porque, por exemplo, a BDS pode ter contribuído para que aquela pessoa conseguisse, né, um emprego, não só aqui, mas, sei lá, a mentoria fez com que ela fosse visada por uma outra empresa que é parceira da BDS, que contratou, sei lá o quê. Ou aquela pessoa, né, que não tava com uma perspectiva muito boa de vida naquele momento, ela simplesmente encontrou na BDS uma oportunidade, se tornou um streamer, se tornou um influenciador, um idol, milhões de seguidores. Meu Deus! Johnny Zoo! Please come to Brazil! Não, pega no Johnny. Entendeu? Que eu acho que, no fim do dia, é assim, qual é o valor da BDS? A BDS precisa ter uma proposta de valor que tá ali pro público. O público precisa saber, não é nem saber as suas unidades de negócio. Mas assim, o que você se propôs a fazer? Eu me propus a democratizar e profissionalizar o cenário de esportes. Através de que forma? Eu vou mudar a vida dos influenciadores. Eu não quero um influenciador grande, que já tenha milhões de seguidores pra poder fazer mais do mesmo. Eu quero que a galera veja que, tipo assim, eu tô trazendo uma oportunidade de base, sacou? Eu vou pegar a galera que não tinha perspectiva de trabalhar com isso ou consumir disso E dar uma oportunidade. e dar uma oportunidade. E até trazer um outro tipo de entretenimento. Então, a gente tá conhecendo isso ainda. Já pegando logo esse gancho, você acaba formando muita comunidade nesse processo. Você acaba criando como é que você com a sua identidade, a identidade da BDS, como ela trabalha, já tá muito bem estruturado, inclusive. E existe a questão da fidelidade, de você manter aquilo dali, aquela chama acesa o tempo todo. Como é que, de uma perspectiva mais de publicitária, né, da questão de comunicação, pra você tentar segurar isso daí? Porque é fácil a gente fazer vários torneios, por exemplo, mas o torneio ele morrer no mesmo final de semana, sabe? E não manter aquela chama pro próximo. Ou manter, por exemplo, nós streamers animados o tempo todo, falando de diversas, dentro das diversas áreas, não somente dos Várias eventos, perspectivas diferentes, das né? perspectivas diferentes. Então, manter a equipe fiel também, sabe? Com interesses em continuar o trabalho pra BDS e tudo mais. Tem uma coisa que a gente internamente chama, que é a jornada campeã, né? Muito bem. Porra, que que, dentro da- Peraí, Tá ligado? que satisfação aspira padrão. Fatiou, passou. Boa, 06. Padrão, boa, perfeito, Li. Perfeito. Tem uma coisa que internamente a gente chama de jornada campeã e que na comunicação também a gente trata muito sobre jornada do consumidor. É que não adianta você, por exemplo, lançar um produto no mercado ou lançar um evento no mercado. Sei lá, fazer um campeonato que seja e você só considerar a execução daquele campeonato. Tipo assim, eu vou executar, eu vou fazer esse campeonato daqui, eu vou criar essa ação tal pra galera se divertir no dia e depois, assim, cada um vai pra sua casa, o campeonato rolou e acabou. O campeonato, ele se faz muito antes dele acontecer. Né? Ele tem que envolver aquela questão da organização, né? A pré-produção, que é natural, mas tem que envolver aquela questão de lançar um hype na galera, sabe? Lançar alguma coisa bacana do tipo assim, por que você tem que vir pra cá?
Trabalhar com o fato de que as pessoas comecem a se sentir apaixonadas pelo processo, né? Apaixonadas pelo campeonato antes mesmo dele acontecer. Sacou? Legal. Então, tipo assim, o importante é você dar atenção a cada uma das etapas. Certo? Beleza. E aí, beleza, você criou lá o seu campeonato, você criou o seu evento, você criou qualquer coisa que você precisa criar. E aí, a partir daí, você começa a fazer o seguinte, beleza, eu tenho que deixar essa galera fidelizada. Como? Você tem que fazer uma ação de pós-evento. Então, você tem que ter alguma entrega que vem desse depois, pra que a pessoa diga assim, porra, eu quero muito ter isso de novo. Eu quero ter um outro campeonato, eu quero ter um outro evento. Então, você pode fazer um compilado de melhores momentos, você chegar ali naquela pessoa e engajar ela pela emoção do que ela viveu, sacou? Sim. Tipo assim, pô, eu vivi algo incrível, eu vivi algo muito bacana, eu não vejo a hora de ver o próximo, sabe? Ou então você divulgar, sei lá, um press kit pra um influenciador, aquela pessoa que participou. Enfim, é você criar, de fato, ferramentas, né, estratégias, pra que você mantenha aquela pessoa sempre querendo consumir o que você ofereceu, entendeu? É o between entre o novo e o do mais o mesmo. Tá ligado? E na verdade não é nem só isso. Tipo assim, uma coisa que é legal é que a gente fala na Jornada Campeã. Aí a Jornada Campeã é o meu termo e o... Como é que é? Tipo a jornada do consumidor, é a jornada do mesma consumidor, coisa. Só que a o- fase de você não sabe de nada, que é consciência, Isso. interesse, desejo, ação e pós-ação, Isso. sacou? Só que Tem o grande as 5 mote fases. que a gente enxerga hoje de diferente, que tá acontecendo bastante, é isso. Um exemplo. Pri falou, pô, a gente tem que. O cara ele tem que sentir que ele vai querer mais aquilo dali. Só que às vezes, principalmente hoje, e aí eu faço esse comentário até, mais uma vez, sempre querendo sua ressalva, porque você tem uma visão da área de comunicação muito mais assertiva do que eu, com toda certeza. Até porque eu sou entusiasta, eu estudo também um pouquinho, mas não faço mestrado, tá ligado? Não sou prazo mestrado. O que acontece? Não romantize o mestrado. Não, pô, eu tenho que dar valor. A bichinha tá se lenhando pra fazer a parada. E trabalhando também, né? Exatamente, Trabalhando, e trabalhando com fazendo uma porra. Eu sou foda. Ela brava A gente mesmo, é só tá aqui porque é A foda. gente Se sabe. não for foda, não vai estar aqui. O rolê, e se não for foda, vai ficar. O rolê é o seguinte. Hoje, pela quantidade de coisas que Gobionde. acontece... Gobionde. Hashtag Gobionde. É tipo, sacou, sabe tipo, Jequiti? Gobionde. Gobionde. Sacou? Alexa, Gobionde. toca o Go Beyond. Ó, ela vai responder de novo. Alexa, cala a boca. Pronto. Ela tá Nem falou. quietinha, Fica quietinha. tranquilo, quietinha. Alexa. O rolê é o seguinte, hoje quando você vê, pela quantidade de coisas que tem na área do mundo digital de maneira geral, é uma grande competição realmente por atenção. Ponto. O grande mote é assim, você faz um puta do evento, aí você faz a pós-venda, não sei o que, entregou pro cara conteúdo, o cara fala, nossa, que legal, não espero pra o próximo, tipo assim, não vejo pra esperar, né? O problema que eu enxergo isso vendo ações antigamente era que era tipo assim, eu vou dar um exemplo. Comic Con Experience. Antigamente, não tô dizendo que eles nunca fizeram isso, mas eu vou dar um exemplo de um evento grande, né? Eu A nunca. própria E3. Pronto, uma E3 da vida. Um evento gigante, ou até um Rock in Rio da vida. Pronto, Rock in Rio. Que é mais neutro, inclusive sai um pouco do nosso segmento, né? Um pouquinho. Eita, foi mal. Qual é o rolê? Tem lá pré-evento, aí você vai hypar a galera mostrando as atrações, e aí você vai fazendo aquelas ações. Quem é o cara? Você começa a fazer aquela ação pra pré. esquentar o rolê. Pré. Aí beleza, rola o show, pá, não sei o quê. Aí rola o pós, que é ali os melhores momentos, um trechinho outro de um artista ou outro, aquela interação diferente que o artista nunca fez no mundo Backstage, inteiro, tudo mais. backstage, não sei o quê, piriri, pororó e blá, blá, blá. Massa. No final do pacote, é um tipo assim, nos esperem em janeiro do ano que vem. E aí, meu irmão, hiato, zada, até alguém no Twitter lembrar que o Rock in Rio vai ser na data tal, e aí a própria Rock in Rio publicar alguma coisa. Então, mas hoje não funciona mais assim. Porque, principalmente quando a gente fala isso de BDS, porque eu tenho que puxar a sardinha pra minha parada, é que é o seguinte, a gente não quer parar de fazer, o jeito que a BDS hoje se posiciona, a gente não vive de uma ação. Então, assim, diferente de uma jornada do consumidor, do conceito antigo que eu li quando eu comecei minha faculdade de administração, é meio que um começo, meio e fim. Só que a galera não entende é que esse fim, ele tem que ser o começo. Então, assim, minha jornada campeã eu tenho que criar expectativa, eu tenho que criar expectativa, aguçar o cara o interesse dele, fazer ele participar do evento, ele se surpreender com a qualidade do que tá acontecendo, se divertir, se emocionar. Buscar ainda mais e já esquentar ali pro próximo. Então, deixa de ser uma jornada retilínea, tipo início, meio e fim, pra ser literalmente um círculo, sacou? A parada começa a ir e voltar. E, tipo assim, isso não é só por uma questão... Percebemos que isso funciona melhor. É muito mais, ao meu ver, eu sempre vou dar esse meu pitaco de ignorante, que isso acontece muito justamente até pelo momento que a gente vive hoje, de que, tipo, todo mundo tá sendo disputado. Massa, Entendeu? nesse ponto, eu queria perguntar pros dois. Existiria, então,
A gente poderia dizer que a gente trabalha com hype? Porque, assim, como você explicou, essa própria jornada aí, ela é justamente isso. Você começa, você tem que gerar interesse pro cara, você tem que manter ele ali colado com você tem que fazer ele buscar, você tem que fazer ele comentar pra poder trazer engajamento, pra você trazer pro próximo evento. Mas é que assim, ele não precisa necessariamente estar, tipo, vivendo o hype naquele momento, sabe? Exato. Tipo assim, você não tem que ser forçado. Gente, você não tem que ser forçado. Nada na comunicação nunca é forçado. Tipo assim, eu tenho que forçar esse hype aqui. Às vezes, uma coisinha que você faz, ela gera um hype espontâneo que você... Assim, claro que você previu, né? Porque quem trabalha com comunicação dificilmente não vai ter alguma pontadinha assim por trás, sabe? Tipo, fazer alguma coisa. É meio que proposital, né? Às vezes por exemplo... Eu dei esse exemplo porque as empresas por exemplo, que fazem a E3, né? Existem várias empresas de games que trabalham na E3 e elas não fazem isso de propósito, como vocês estão explicando. Elas soltam... Que você saiba. Claro. Soltou um... Vazou a foto do God of War, tá ligado? Gente, Tipo, não, nunca eu sei. é. Eu sei que é de verdade. Meu Deus, eu falo, vocês falam. Não, eu sei que é proposital, que o vazamento é proposital, porque eles lançam o release, eles, vazou isso daqui. Depois eles trazem uma enxurrada de informação sobre aquela parada, tá ligado? Então, isso dentro gera um hype. Mas ele tem um período também. E aí ele entra dentro do que Lucas falou, tá ligado? E por isso que eu perguntei. Claro, porque se você não tiver algo pra poder alimentar a pessoa no pós-hype, você perdeu. Você acabou, né? Tipo assim, é o que a gente chama, por exemplo, assim, eu tenho meu conteúdo de redes sociais, vai lá. Mas eu não tô com a minha identidade visual ainda definida, eu ainda não tô com a minha linha editorial completamente definida. Você tem que alimentar conteúdo, ponto. A gente fala o quê? Feito é melhor do que perfeito, muitas vezes, né? Sim. Então a gente tá aprendendo durante o processo. Às vezes o que encaixa pra uma empresa não é a mesma coisa que encaixa pra outra. O importante você não pode... É tipo tirar o doce da boca da criança. Você deu a ela o gosto de uma coisa que era muito massa e de repente você não alimentou isso. Deixa eu dar um exemplo. Desde que eu me conheço por gente no cenário, há aquela frase que a gente já proibiu ela, apesar da gente usar essas ainda, novidades em breve. Mano, é a Odeio parada essa frase, mais gente. Olha, patética sério, que tem. Porque o que acontece? Não permito. O Novidades em Breve é isso. É aquele, sabe, aquele gostinho. É aquela parada que é E pra às vezes nem é aguçar. uma novidade, o que é pior isso. ainda. Não, e outra, a galera faz muita coisa que é momentânea. Tipo, que não é o que a gente acredita também, que é isso que eu queria trazer no ponto de discussão. A gente trabalha com hype, digamos assim, em que sentido, ao meu ver? E aí, Priscila, obviamente, sempre dando aquele refino. Tá percebendo que ele tá com medo que eu dê uma Não, carteirada medo não. comunicóloga Eu aqui? faço questão que você faça a carteirada, por isso você tá nessa Eu mesa. estou aqui somente pra poder mediar. Também. Let the game on, O rolê é o Tirar seguinte, minha carteira aqui de... tipo assim, Não estou vou fazer formado isso, em... né? Aí qual é o rolê? Tipo assim, um exemplo, um jogo novo lançou, tá gerando hype, tá gerando uma comunidade já fervendo, ou seja, tá todo mundo... É que nem antigamente. No início de LoL no Brasil, não tinha que ter estratégia, era só fazer qualquer coisa de LoL, Porque todo mundo já ia atrás, LoL, meu Deus do céu, LoL, ai... Mano, assim, o evento dava sucesso, não era porque o evento era bom, não, é porque era de LoL, tá ligado? Tipo assim, tem Era gente o que era hype no momento. coisa. entendeu? Exatamente, sacou? Tipo assim, isso era, na minha visão, isso era muito mais mérito da desenvolvedora do jogo do que necessariamente do cara que tá à frente do projeto. Fato. Em paralelo, ponto. Vamos ser bem reto e direto aqui. Porque eu fiz aquele evento, eu botei 1000 pessoas, tá bom, tenta fazer isso de novo. LoL tá embaixo, é por isso. É porque você tá contando com aquela mesma expectativa. Você não sabe criar seu público ainda. E você não tem essa paciência. Então, assim, por que você tá colocando todas as fichas? É como é que eu falo, assim. Eu perguntei aquilo pra Priscila, muito pra gente, obviamente, provocar e debater, porque, assim, a gente vai chegar lá, mas eu achar que vai chegar lá amanhã é ingenuidade. Se eu fizesse o mesmo que todo mundo, já não chegaria. Quem dirá fazer algo totalmente diferente e disruptivo. Então, assim, o que eu enxergo quando a gente fala de hype? A gente se aproveita dos hypes pra gente poder, obviamente, surfar essas ondas. Mas a gente não... Um exemplo, meu irmão, mata parado, não tá soprando pra lugar nenhum. A gente tem que continuar remando. Tem que rimar. Entendeu? Sabe uma coisa que eu acho interessante também? É que às vezes assim, beleza, não deu pra rolar um hype pra soltar esse conteúdo. Mas às vezes tinha uma outra coisa ali por trás que você não sabe. Tipo assim, eu não pude fazer um hype pra lançar um programa, pra lançar alguma coisa interessante. Não tô falando da BDS em si como um todo, mas tô falando de maneira geral. Às vezes aquele programa dependia de um patrocinador pra poder sair, precisava acontecer, sabe? Então a gente não sabe o que tá passando por trás. E muitas vezes o conteúdo precisa ser feito, precisa ser mostrado. Sobre a BDS, tem uma coisa que eu acho interessante também, que a gente trabalha muito com essa questão de começar do zero, né? Até com a galera que entra com a gente também, vai aprendendo, vai se aperfeiçoando, uma coisa que você falou que eu achei muito legal.
Na hora que eu brinquei, eu falei, eu sou foda. E se você não for, você vai ser. Porque é isso também, sabe? Do tipo, pô, você tá aqui, você tá aprendendo, você vai chegar em tal lugar. Agora imagine, pra visão do público, que consumiu isso desde o começo, como vai ser gratificante falar assim, caraca, eu acompanhei a BDS quando a BDS ainda tava se descobrindo. Não quer dizer que não tenham profissionais na BDS, não quer dizer que a galera da BDS não seja profissional. Ser profissional, ok. Você ter muito conhecimento técnico, eu tenho muito conhecimento técnico. Mas aí agora você chega a pegar o seu conhecimento técnico, o meu conhecimento técnico, aí você vai juntar tudo isso e pensar assim, o que é melhor pra empresa? O que é melhor para o meu público? O que é melhor? Aí um sabe, Sabendo outro que, sabe... inclusive, tudo que a gente pode ter, da noite pro dia, pode ficar ultrapassado e isso é errado. E tipo assim, e outra coisa, você tem situações do dia a dia que mudam. Por exemplo, gente, a gente tá vivendo num período pandêmico e a gente não previu isso, sacou? Então eu lembro que a gente tava se preparando pra poder fazer uma coisa ou outra, de repente, amanhã todo mundo fecha tudo. Então, assim, até isso também a gente tem que levar em consideração, sabe? Então, o que eu vejo da BDS é o seguinte: a gente vai criar essa comunidade. Eu acho que a gente já tem. Eu não vou ser leviana, né? E prepotente dizer assim, a gente já tem uma comunidade. Mas eu já começo a ver pessoas que, quando falam o nome BDS, aqui do cenário local, óbvio, já começam a se interessar, já abrem um sorriso, já falam, já engajam. Tem gente que, tipo, engaja a BDS sem trabalhar aqui. Teve uma vez que eu entrei no Twitter e falei assim, vem cá, gente, quem é fulano de tal que tá aqui? Ele trabalha na BDS e eu não conheço. Não, velho, pô, ele... E eu acho isso massa. E a tendência é que seja isso, Eu sacou? vejo isso na própria live. Na minha live, provavelmente na de Atena, de Brest, deve falar isso. Então, tipo, a própria galera já procura fomentar o próprio trabalho, o que eu faço, né? Aí os caras do nada puxam exclamação BDS lá no chat, tá ligado? Então os caras já ficam ali naquela resenha e tudo mais, aí fazem outra, bonde da Estronda, bonde do Soteropolitano. A gente não tá fazendo isso... Você não pediu pra galera fazer isso. Não, sacou? ninguém pediu. A gente não tá fazendo isso como um pedido, tipo assim, eu preciso que você faça isso. Eu preciso que você gere esse hype aqui de propósito. Então, assim, você tá aprendendo, você tá criando aquele conteúdo, a galera tá consumindo com você, e o hype, ele tá se criando... Naturalmente. Naturalmente. É claro que vão ter estratégias, né, gente? É claro Pelo que eu vou amor de lançar. Deus, que ninguém é Mas criança. dificilmente, se partir de mim um conteúdo, dificilmente vai chegar assim, novidades em breve. Jamais. Brother. Mas aí, então o ciclo se fecha quando o LKZ ele cria todo esse círculo, né? De ativações. Jornada campeã. Essa jornada campeã, verdade. E o próprio hype, ele se alimenta por causa da quantidade de conteúdo que existe ali. O grande então, onda é você não se aproveitar de algo que existe, você tentar conseguir criar o seu. Exatamente, tá você cria o seu e o hype, ele somente aumenta a chama daquilo dali. exatamente. Entendi perfeitamente, maravilhoso. Nisso, que a gente falou de hype, que a gente já tava falando inclusive da Twitch, vou perguntar um pouquinho, essa agora pode ser de maneira mais pessoal do que profissional. É a do algoritmo? Não, esqueça o algoritmo, Não, esqueça o deixa eu algoritmo. falar sobre isso. A gente vai mudar um pouco o foco completamente. Como é lidar com a criação de conteúdo dos criadores de conteúdo, tipo, do que gera tendência para os influenciadores, enquanto comunicação no geral, porque assim, Johnny conversa de uma forma, a Trina conversa de outra forma completamente diferente, o de Brest também. E o asterisco que é a criação de conteúdo que a galera tanto fala, que eu acho que inclusive, infelizmente, não tô dizendo da gente, mas infelizmente tá meio banalizado até, né, essa parada, tipo assim, eu sou criador de conteúdo, aí tipo, o cara, stories do cara, tipo, tomando um suco, tá ligado? Tipo, Tô aqui, bom dia, tá ligado? É isso. Mas o ponto é, como a gente tem uma galera muito nova dentro de casa, existe uma questão dessas, que, como eu falei, né? Aquele conteúdo que vai viralizar, aquele conteúdo que vai chancelar, aquele conteúdo que é institucional. Se você seguir as regrinhas de hoje como da é que é esse internet. jogo de cintura? Como é que tá sendo o jogo de cintura pra você? Tá, então assim, dos influenciadores da BDS especificamente, certo? A gente parte de uma galera que é muito nova nisso tudo. Eu não digo nova de idade, a gente tem pessoas de várias idades, mas assim, muito nova nisso tudo, de produzir conteúdo. Eles sabem muito sobre a Twitch, mas ignoram, às vezes, outras redes sociais. Então, tipo assim, eu sou muito presente na Twitch, eu tenho 10 mil seguidores, não sei quantos mil seguidores na Twitch, mas na minha rede social, no meu Instagram, eu quase não posto nada, eu quase não faço nada, eu não sei produzir alguma coisa. Então, tipo assim, o interessante com a galera da BDS especificamente é trazer pra eles um pouco da importância deles se manter em outras redes também. Tem uma coisa que eu falo muito, que a galera de comunicação não aguenta mais eu falando lá dentro da empresa, que é assim, você precisa trabalhar com narrativa transmídia, sacou? Que é você pegar as múltiplas plataformas que existem e você criar conteúdos diferentes em cada uma delas, só que esses conteúdos conversam entre si e eles criam uma espécie de universo, sacou? E fazem com que a pessoa, para consumir todo o seu conteúdo, ela tenha que migrar
Pra todas as plataformas. Pra todas as plataformas. Ou Entendi. seja, você vai lançar um exemplo disso. Priscila deu um exemplo disso, beleza. Eu vou lançar um sorteio na minha Twitch. Mas aí, pra eu fazer um sorteio na minha Twitch, eu falo alguma coisa no meu Instagram que puxa a galera pra poder chegar na minha Twitch pra poder fazer aquilo. Sacou? Mas não necessariamente você vai falar do sorteio no Instagram, é isso? É tipo assim, ó. Vou em outra. Eu vou criar tem lá a aba de comunidade no YouTube, certo? E aí você tem que botar a galera pra poder votar no seu YouTube que você vai fazer um novo vídeo tal dia. Então a galera chega lá no seu YouTube e vota. Você chega nos seus stories e você anuncia que vai fazer um novo vídeo no seu canal, pra galera chegar lá e votar, sacou? Então pra a pessoa ter o acesso àquilo dali, ela vai ter que migrar, porque tem um conteúdo diferente no seu Twitter, tem um conteúdo diferente no seu Instagram, mas esse conteúdo tá conversando entre si. Mesma coisa que uma novela fazer a novela e o personagem da novela ter um perfil no Instagram, sacou? E aí, então, ele tá na novela fazendo uma coisa e no perfil dele do Instagram é outra. É tipo a vida dele normal, sacou? Então, você consome mais daquele personagem através dessa migração. Existe muito. Tem na novela, teve fulaninha de tal, Bibi Perigosa. Não tô nem falando que é essa, mas foi a primeira personagem de novela que passou na minha cabeça. E aí, Perigosa. ela faz public post Deixa quieto. de empresa dentro do Instagram dela, a atriz, como se fosse a personagem. Isso é estratégia transmídia, sacou? Então, tipo assim, a pessoa vê aquela Isso é personagem na novela e vê aquela personagem também no Instagram. Muito louco. Entendeu? Inclusive, até quando você vê personagens na stream da Twitch, o cara talvez no Instagram ele mostrando o lado dele mais humano. Sim, esse é o ponto, sacou? É tipo assim, fazer vocês, de maneira geral, entenderem que dá pra você utilizar cada uma das plataformas ao seu favor, contando um conteúdo diferente. Ah, eu não sei fazer Reels. Priscila, todo mundo hoje em dia tem que dançar Reels, porque é o que tá bombando no momento, é o que tá rolando, tem que fazer dancinha? Não. Você não tem que fazer dancinha, mas você tem que usar Reels. Tem que criar. Porque imagine que você comprou um jogo novo, chamou a galera pra sua casa pra jogar esse jogo novo e um dos seus amigos chegou com um jogo concorrente. É assim que Mark Zuckerberg se sente quando você usa vídeo do TikTok no Reels. Sacou? Porra, eu criei uma plataforma aqui pra você, eu botei dinheiro nela, você me traz o concorrente, sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai colocar você no Shadowban. Ele não vai entregar o seu conteúdo. Então, se você estiver usando tag do TikTok no Instagram, você provavelmente vai cair no Shadowban. Essa é a dica de hoje. Sacou? Soco na boca. Então, tipo assim, eu tô usando o filtrozinho e eu vou jogar lá e vou botar no meu Reels, porque o TikTok é melhor do que o Instagram. Aprenda a usar o Reels, sacou? Então, o que eu digo é isso, você pode ter TikTok e pode ter Reels. Faça o que você quiser fazer no TikTok, mas aprenda a mexer no Reels e não faça É dancinha. maravilhosa pro TikTok. Eu criei um TikTok. É. Eu criei um TikTok, sim. Tipo assim, você não precisa fazer. A galera fica assim, porra, será que eu preciso agora? Os médicos, assim, porra, será que eu falei muito de médico aqui, você percebeu? Se tem alguma coisa que tá acontecendo assim, a gente precisa saber? Não quero compartilhar. Tá bom. Brincadeira. Mas assim, você tem um conteúdo específico e aí você não precisa ficar fazendo dancinha pra fazer nada. Aqueles 30 segundos, ninguém te disse que eles são pra dançar. Sim. Sacou? Você pode fazer uma comédia que seja, você pode fazer um conteúdo útil, pode fazer uma coisa legal. Naqueles Conteúdo 30 útil. segundos. Dancinha. Desculpa, gente, eu não quis é dizer útil. que dancinha não é útil. Não foi o que eu quis Pensa, dizer. Thiago, falar mal de todas as TikTokers que... Não, tô zoando. E assim nasce uma polêmica. Não, diretora de comunicação da BDS fala mal do TikTok. Fala. Abomina dancinhas. Não, mas assim, você não precisa fazer dancinha. É isso que eu quero dizer. Mas use Reels. Se você postar não sei quantos Reels por semana, seu engajamento vai ser maior. É verdade, ele criou uma ferramenta nova pra você usar. Quer que você use. Ele quer que você use. Então, o que eu diria pra todos vocês é postura na hora de se portar de maneira geral, né? Tipo, você não precisa deixar de ser Eita, volta. Calma. Você não precisa deixar de ser quem você é, Sim. sacou? Mas você assume ali, você tem as suas características, sabe o que você fala, o que você não fala, né? E, tipo, criar um conteúdo bacana pro seu público também, mas usando outras plataformas. A dificuldade com vocês é fazer vocês entenderem isso, entendeu? Mas aí, Lucas que lute, né? Porque ele agora é o head da BDS. Ai, Deus, não sou eu. Tá certo também, né? A estilingada ficou Brincadeira, nessa daí. eu tô sempre... Você acha que eu não me meto, meu filho? Eu sou aquela pessoa, o mestre dos magos, sabe? Sim. Prepotente da porra, né? Mas assim, eu tô ali vendo assim, você não acha que... Mas Uma sugestão, bota a sugestãozinha assim, não, no próximo a gente Diga te assim, aí ajuda. eu jogo ali e digo assim, tô me metendo aqui, mas eu vou embora. Tipo Júlia, sabe? Vocês Mas têm que seguir tal caminho, jovens. E aí os jovens vão lá, encontram o caminho, se ande lascam. mais e aí comigo, que vai dar tudo certo. e aí, com isso aí, a gente aprende como é que funcionam as coisas na área de comunicação da BTS, né? Cola com Priscila. Tá certo? Então,
Pra terminar, qual é a sugestão que você tem, que você daria pra uma pessoa que tá se iniciando na área de comunicação e na área de comunicação pra games, dentro dessas duas áreas separadas? Produza um conteúdo que você gostaria de consumir. Não existe essa coisa de, eu tenho que fazer um conteúdo X ou Y porque tá no hype do momento. Eu detesto esse conteúdo que eu tô fazendo aqui, mas eu acho que vai colar. Se você não consumiria, não faça. Mas e pra galera de comunicação, quem quer trabalhar com isso, você acha que ela tem que começar a produzir pra ela entender e amar isso? Não, mas eu digo isso porque, assim, a dica que eu queria ver é, tipo assim, Priscila... Você falando queria ver para a minha Priscila. dica. A sua dica. A dica que eu quero de Priscila Tá. assim, beleza, isso é pra galera. Então, assim, pra você que tá em casa, que tá começando a querer produzir conteúdo em várias plataformas, ou seja, você que é influenciador digital, pela voz de uma pessoa que está entendendo sobre a área de comunicação, entenda e saiba de produzir conteúdos diferentes e poder se posicionar. Mas a pergunta é, que eu acho que era isso que o Johnny queria dizer. Priscila, se estivesse falando com a Mini Prit, ou seja, a Priscila de alguns anos atrás, que tá começando... Que tá querendo entrar na área de ali, comunicação, lendo os tá doraminhas ligado? ali, assistindo dorama, lendo os fanficzão, falando, nossa, trabalhar com comunicação deve ser zica, tudo mais e tal. Eu não vi dorama quando era mais novo. Mas enfim, você entendeu qual é o rolê. O que você daria de Mas dica é pra de quem tá vender, começando nessa área, que você fala assim, olhe por esse aspecto, e se você também já tem alguma ressalvazinha, pode ser as duas coisas juntas, né, olhando por esse universo de games que eu acho que é interessante. Eu diria pra galera consumir, sacou? Tipo assim, consuma, tente colocar menos técnica do que você já sabe naquele universo. Tipo, mas eu sou de comunicação, dá menos carteirada, Tá. sacou? Tipo, mas o algoritmo disse isso, mas eu sei que você não sabe de nada ainda, sacou? Consuma. Às vezes o que você sabe, o que deu certo pra o que você fez pra um outro trabalho, não é a mesma coisa que vai dar certo pra esse trabalho daqui, sacou? Conheça a comunidade. Né? Conheça do que está falando, conheça as ferramentas que são legais. Às vezes uma rede que é melhor pra todo mundo não é a mesma rede que é melhor pra essa galera, sacou? Consuma mais, fale menos naquele processo e se divirta. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Tipo assim, faça um conteúdo que você gostaria de consumir, por quê? Se você se diverte no processo, você vai gostar e vai ficar menos técnico, sacou? Perfeito. Faça com paixão. Tudo que você fizer, faça bem feito porque você gosta, Perfeito. sacou? É isso. É extremamente importante isso para a área de comunicação, porque, como você falou, é o jeito que você tá transparecendo e passando a sua mensagem. Então, E ela se deu parecer falso, E ela vai deu dar também, ruim. e ela deu uma pincelada muito pra quem cria conteúdo também. Isso, Tá ligado? Então, se você faz com paixão, se você faz com um esmerozinho mínimo, pelo menos, e você vai ver que vai ser divertido, você vai ter vontade de fazer o próximo. Se divirta que o resto vem. E Glória a isso é Deus. qualidade, né? Acho que a qualidade vem também nisso. Vem, você aprende, velho. Faz cagado ali, ficou uma merda. Faz de novo, vai fazendo. E é E isso. vai aprendendo, né? Perfeito. Aos trancos e barrancos lá vou eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Porra! A gente termina o podcast dessa forma, tá Bravo, ligado? foi muito Dá bom. aquele jeitão. Muito bom. Tá ligado como é que é? Pri, muito obrigado Eu por que você ter agradeço. colado aqui, tá? Meu, coisa linda, maravilhosa. Ele casei mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado, mas Obrigado a você, Johnny. Obrigado pra galera que tá de Conduzir casa. Todo mundo aí dá uma moral. Eu vou fazer minha mídia. Você faz sua mídia É também. mesmo, tipo, Deixa ela gente, por- @PriSantiagos no Twitter. Pode me seguir, tudo bem? Tá aqui embaixo, Tá- né? Embaixo. Tá aqui embaixo na telinha, tá? @PriSantiagos no Twitter. Deve estar aqui em algum lugar. Eu sempre quis fazer isso. Em algum lugar da tela. Produção, é aqui? Production. Production. Vai estar aqui Por meu favor, Instagram. editor, bota do outro lado. Santiago com 2i. Pode me seguir, tá? Eu sou acessível. Fala comigo. Eu sou e é isso. acessível, sacou? De característica, sacou? Quer mandar currículo pra BDS? Pode mandar pro Manda pra Priscila. É, Agora Manda pro BDS. comunicação@bds.gg. manda e-mail. Bom, galera, mais uma vez, Johnny, muito obrigado pela participation do programa, foi animal. Instagram, LKZ_BDS. Cola lá, dá um salve no pai, segue nós, que agora a gente tá produzindo conteúdo. O pai agora tá fazendo até uma coleção de caveira querendo mostrar no Instagram. Vivência. Não entendi nada, mas dá vontade. Você viu isso aí. Vou te dar uns Eu vi. presentes. Eu vejo tudo. Tem ativações Grato. notificadas. Pai lançou mais 4. Pronto. Agora que eu sei que a notificação tem no celular de Priscila, é agora que eu vou postar, negão. Alguém vai sofrer um ataque de spam no Instagram, tá Eu vou ligado? postar qualquer coisa, eu vou fazer uma história assim. Três, Priscila, dois, um. Priscila, tô mostrando aqui, Priscila, mas tá dando um erro, Priscila. E É. aí, só pra dar bastante, tá ligado? Priscila, tá funcionando o Vocês stories? verem como todo mundo me ama, né? Sem Não, empresa, Pri, né? a gente fica perturbando assim, mas é porque a gente gosta muito de Pri. Pri é Pri-Isla. A gente gosta muito de Pri. Tia Pri cuida da gente. Enfim, muito importante. Obrigado, Pri, por você ter vindo. Foi Obrigado, animal. com obrigado. certeza. Adorei Muito falar obrigado. com vocês, meus amigos. E pra você que tá em casa, nessa câmera daqui, ele casei, eu e você, no amor. Aquela grandona lá já? Beleza, Production agora abriu a câmera geral. Aquela de lá agora? Não, eu quero nessa aqui. Ai, gente, tô me Ei, sentindo muito editor. famosa, Aqui. juro. Vamos, agora de lá.
Massa. Agora em Priscila. Só pra ela, só pra ela, só pra ela, só pra ela. Massa. Perfeito. Pronto. Agora volta pra gente. Pronto, perfeito. Time, muito obrigado por todo mundo ter assistido. Muito obrigado por você acompanhar esse videocast. Videocast. Podcast. E ele também estará em todas as outras plataformas. Quais todas as outras? Spotify. Meu Deus. Spotify, gente. YouTube, Deezer. Não, YouTube, mas a pessoa já tá assistindo no Não, YouTube. mas é Spotify, é Deezer. Qual é aquela do iPhone Apple também? Music. Apple Music, Que mais? Gente, não se Estaremos preocupem em com todas as plataformas. todas as plataformas de streaming, tá ok, galera? Vai, Johnny, encerra. Tá bom. Beijo, carinho. Cheiro bem com o seu segundo fantástico. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Vocês sentiram pressionados porque eu tô aqui? Não.